Naquele exato segundo, Hans ficou muito zangado. Em uma declaração tão atrevida, era um pequeno celeiro, com luz brilhando das janelas para a rua. A silhueta de um homem apareceu, que estava por perto, e suspirou lânguido. Cromas começou a beber sua bebida. Suas mãos que estavam sentadas à sua frente. Continuou a ficar com raiva de repente. A saudação de uma pessoa recém-chegada foi ouvida. O grande homem lançou seu olhar perplexo para os convidados. Piero deu um sorriso travesso, enquanto perguntava aos convidados se eles estavam gostando da diversão, e se apresentou ao povo, observando que ele seria o apresentador do programa de hoje. Também com ele estava seu assistente, o rei da grande nação de Steve, Dividi Walderich. Piero sentou-se em seu assistente e riu maliciosamente, espalhando os braços para os lados. Ele, ironicamente, agradeceu a todos por terem vindo ao seu show esta noite. Todas as pessoas lançaram olhares perplexos para o incompreensível homem mascarado, que lhes disse para cumprimentar os convidados do show. Um dos homens se moveu em direção à pena, que estava sentado em balderdash, tentando abaixá-lo no chão, das costas do pobre velho. Piero abruptamente puxou sua espada e balançou direto para o cara. Um cara que decidiu ruivo defender o velho. Perro, sem hesitação, cortar a cabeça do cara que, em sua opinião, foi insolente, observando que ele realmente não gostava quando os espectadores intervir. Todos os caras lá dentro abriram a boca, enquanto seu amigo caía sem cabeça no chão. Todas as pessoas começaram a gritar que seu amigo estava morto. Queiro abaixou as mãos enquanto estava sentado em balderich. Ele sorriu que eles já haviam começado a fazer barulho, mesmo que ele nem tivesse começado o show ainda. Ele pulou do velho e o apresentou aos convidados. Ele ordenou que todos fechassem a boca e pegar uma arma em suas mãos, seja um garfo, uma faca ou mesmo uma caneca, e os convidou a se matarem. Ele também acrescentou que seu assistente, Balderdash, se juntará a eles no mesmo momento. As mãos do grande homem começaram a andar para frente. Quando a pena disse que começar sempre foi difícil, e acrescentou que a primeira pessoa a matar alguém, ele o deixaria sair daqui vivo. O amigo do grande homem sorriu severamente e convidou seu amigo para ir até ele. Ele segurou uma caneca quebrada com cacos de vidro nas mãos, observando que ele não queria morrer. Hans ficou horrorizado com o que estava acontecendo. Já era noite profunda sobre a aldeia em que este celeiro estava localizado. Depois de um tempo, um monte de cadáveres humanos jazia no chão do celeiro. E o som do riso podia ser ouvido. A silhueta preta da pena sentou-se à mesa com o revolucionário, acrescentando que ele pensou que seu amigo iria intervir. Afinal, Piero imponentemente colocou os pés na mesa, sentado em frente ao revolucionário. Piero disse ironicamente que seu amigo se tornou mais parecido com eles. Anotou sua boa expressão. Máscara de corvo. Disse que só não queria brincar com a pena. O estranho, com as cicatrizes no rosto, olhou para frente com raiva. Pearl disse que seu amigo definitivamente mudou. E imediatamente, o revolucionário disse ao cara para ficar mais perto do ponto. Pyro ficou ligeiramente tenso e sorriu. Aranhas de sangue estavam por toda parte nas paredes do celeiro. Pyro notou, com ironia, que os revolucionários estragaram tudo. E não matou todos os reis. Mas ainda assim, eles receberam algum benefício. E o reino de Praxa não seria capaz de funcionar. Normalmente por algum tempo. Porque eles sequestraram com sucesso um rei, que mais tarde foi morto. Baldrige também estava deitado no chão morto. Piero disse que era muito fácil pegá-lo, porque ele se moveu separadamente dos outros. Riley brincando que era divertido estar com ele. Piero colocou as mãos atrás da cabeça e perguntou:
o que exatamente aconteceu desde que Enef foi convocado. As velas no lustre continuaram a queimar. Langdukromask acrescentou que este monstro foi destruído, ao qual a Pena ficou surpresa. Anne se perguntou como isso era possível. E ele pensou que Zad poderia ter feito isso. Respondeu que era outra pessoa. Mais perigoso, a máscara de corvo. Com um olhar zangado, apresentou a imagem do personagem principal. Em uma capa preta, ele notou que este homem era muito mais forte do que e ele Zod. atualmente representava um grande perigo para eles. Piero levantou sua caneca acima de sua cabeça e estava prestes a beber cerveja. Ele notou, com ironia, que esse cara poderia ser pior do que aquele velho Zod. Piero bateu sua caneca na mesa e disse que não E ele importava acrescentou que de agora em diante eles trarão ainda mais destruição, para incutir medo deles em todos. Piero sorriu sarcasticamente sob sua máscara, emitindo pequenos raios. Ele explicou que eles penetrar nos corações de seus inimigos e quebrá-los por dentro. Após o incidente no reino de Prauchak em outubro, era um enorme castelo em uma área residencial. Na Ebrion Academy. No início do segundo semestre, os alunos caminharam por um corredor espaçoso. Houve exclamações que alguém queria ajudar o personagem principal para que ele não caísse. O pisoteio de um pequeno grupo de alunos foi ouvido. Desejo explicou que estava tudo bem. E ele não precisava de ajuda. Pran expressou sua preocupação, observando que se ele se machucasse Ela se novamente, culparia pelo resto de sua vida, por não ser capaz de ajudar seu líder. O protagonista disse a Pran para se acalmar. Uma empresa de 4 alunos, representado pelo Desejo e sua equipe, caminhou pelos espaçosos corredores da academia. Romantica jogou as mãos atrás da cabeça. Anotou com raiva que o tempo voa rapidamente. E já era o segundo semestre. E palestras sobre história e botânica eram muito irritantes para ela. Cursinho olhou para Romantica com um sorriso e disse a ela que ela estava dormindo durante essas palestras de qualquer maneira. Desejo e Idade assistiram. Suas 2 garotas com cabelos coloridos. Sussurrou na frente dele. Esses 2 alunos corou timidamente. E ficou envergonhado os protagonistas. Junto com a Giste e Romantica. Ficaram um pouco intrigados e perplexos com o que estava acontecendo. Romantica explicou que o Desejo era realmente famoso. Na escola, não havia ninguém que não o conhecesse. Agentes se perguntaram esta fosse uma boa chance de fazer seu grupo mais reconhecível. Romantica brincou que teria sido possível se eles não tivessem assustado todas as pessoas com seu treinamento duro. O professor fechou seu livro grosso e disse aos alunos que a palestra havia acabado. O professor de capa roxa pegou seu livro e saiu do escritório cheio de alunos. Os caras notaram que o professor Banquique terminou sua palestra mais cedo do que o normal. E antes, eles eram sempre longos e nunca terminavam cedo. O protagonista e a Giste saiu correndo do escritório. A Giste sugeriu que isso poderia estar relacionado ao desejo. O personagem principal virou seu olhar intrigado para seu amigo lutador. E Jazz olhou para o protagonista com confusão, observando que o professor Bancook era um plebeu, como ele mesmo. E Jazz imediatamente ficou em silêncio e olhou para o lado. O espadachim mágico percebeu que Donovan havia se aproximado deles. Romântica e Baile. Imediatamente desnudou os dentes e ficou com raiva. Romântica observou com desprezo sobre Donovan que o homem do lodo rastejou para fora do buraco quando todos se esqueceram dele. Pran também estava esperando uma nova história de Donovan. Donovan entrou na conversa com o personagem titular, observando que os comentadores têm uma ilusão bárbara, que se
um deles conseguir, outros também podem. Donovan ultrapassou o desejo e Auguste, com uma expressão arrogante no rosto. Donovan acrescentou que essas pessoas eram parasitas, vivendo um do outro, e perguntou o desejo sobre isso. Todos os 4 caras fizeram uma careta. Donovan se afastou deles. Desejo percebeu isso, mas esse cara não tinha mudado nada. E romantica que eles deveriam apenas ignorá-lo. Luz do sol da rua filtrado em sua grande sala de estudo. Através das janelas, o personagem principal notou que, olhando para Donovan, ele lembrou sua próxima lição foi com o professor Puckman. Os caras perceberam que eles definitivamente tinham engenharia mágica ao lado. As crianças também entenderam que isso, Puckman, não deveria ser preconceituoso contra eles enquanto eles estavam na aula. Somos transportados para a engenharia mágica de Puckman. Classe Puckman foi muito furioso, com raiva que o desejo havia sido desqualificado. O protagonista ficou entre os caras e suspirou pesadamente. Donovan, ao mesmo tempo, observou as silhuetas de seus colegas, que sussurraram entre si que nada mais era esperado do desejo do plebeu. Porque ele foi desclassificado devido a alguma fórmula, fomos transportados mais tarde para a classe de Teoria Mágica, professora Bridget. Era um escritório espaçoso, o sol brilhando intensamente nas janelas. Os caras notaram que o tempo estava bom lá fora. Para a próxima palestra, Bridget disse às crianças para entrarem em grupos de 3, para testar e mudar os cálculos mágicos um do outro. Bridget, com os braços cruzados, passou por grupos que estavam usando auras azuis para fazer cálculos, desejo com surpresa em seus olhos. Junto com os outros caras, observou o círculo mágico acima de suas cabeças. O pé da professora Bridget pisou bem na frente dos pés do personagem principal. Ela notou que o desejo teve um bom desempenho. Bridget caminhou atrás do protagonista, que caiu ligeiramente em estupor. Após o pedido do professor, ela disse a ele para vir ao escritório dela depois da aula, porque ela queria falar. Desejo olhou para trás e entendeu a ordem de Bridget. Havia uma placa de madeira pendurado no escritório da professora Bridget. Bridget disse alegremente que o desejo não tinha ideia de como surpresa que ela estava que todos estavam escrevendo sobre ele. Desejo estava sentado em um grande sofá, com os braços cruzados. Bridget perguntou se ele se lembrava do primeiro encontro. Com um sorriso no rosto, o protagonista acrescentou que seu primeiro encontro foi na Biblioteca Imperial. Bridget exclamou imediatamente que ela não esperava tal paixão por aprender. De uma criança pequena, Bridget sentou-se em frente ao personagem principal em sua cadeira. Riu muito. Ela acrescentou que ainda se lembra daquele garotinho que segurava um grande livro e pediu para ensiná-lo magia como se fosse ontem. Desejo respondeu calorosamente que ele estava bastante desesperado na época. Bridget sentou-se em sua cadeira, em que pendurou sua capa azul. Ela explicou, é por isso que ela deu a ele uma recomendação para Ebrion. Academia. Ela se sentiu mal que o desejo estava num ambiente tão ruim, apesar de seu desejo ardente de aprender. O protagonista inclinou-se ligeiramente para frente. O professor acrescentou que ela nunca pensou que o desejo seria capaz de alcançar tais alturas, da primeira classificação para o mais jovem consultor técnico da Torre Mágica. Na história, Brigitte espiou sob sua longa franja. E acrescentou que, além de desejo, salvou muitas pessoas naquele reino. E ela poderia realmente estar orgulhosa dele. O personagem principal olhou para Bridget com uma expressão triste no rosto. Ela disse a ele que sabia que ele não tinha escolha e sabia que era temerário se sacrificar. Para outros, a garota ruiva. Bridget olhou para o desejo e disse a ele
para valorizar mais sua vida. Ela o recebeu em casa, nos mudamos para a arena de treinamento, onde as aulas de sparring aconteciam. Era um enorme estádio sobre o qual o sol brilhava intensamente. Os caras da equipe de personagens principais entenderam que, em seguida, eles tiveram uma luta de sparring, em que todos os primeiros classificados, primeira e segunda turmas participaram. A maioria dos quais eram do Blue Moon Group, o protagonista junto com seus meninos. Assistiu com perplexidade seus outros alunos. Acaloradamente o discutiu e olhou para ele com desprezo. Os caras discutiram o fato de que o desejo implorou ao mestre para fazer disso sua conquista. E supostamente disse a todos que ele era a única esperança dos plebeus. Na Ebrion Academy, agiste e romantica. Olhou descontente para as pessoas invejosas, e sua risada, agiste, cruzou seus braços. E disse que ela definitivamente venceu esses caras sem sentido. Em algum momento, Romantica concordou com as palavras de sua amiga. De repente, o pisar dos pés do professor foi ouvido, ordenando que todos fiquem em silêncio. Era um homem saudável, professor Ursen Eblins. Em uma capa vermelha e cabelo vermelho. Ele se apresentou aos caras e disse que ele era seu professor de sparring. Ursen Evans ficou no centro, entre os grupos de caras, e começou a explicar as regras para eles. Ele disse aos alunos que esta foi sua primeira lição, e ele decidiu se apresentar brevemente. Ele explicou que já foi um mercenário, líder e capitão do Golden Falcon, Cavaleiros do Império Hébrido. Ele acrescentou que treinou jovens estudantes como eles em soldados reais, e ele acreditava que suas habilidades só viria com experiência real. Os 3 alunos ouviu atentamente seu professor de sparring. Urso esquecimento. Notou que os caras ainda eram inexperientes. E plantas imaturas cultivadas em uma estufa. Ursen Eblins começou a andar para frente, andando com suas botas pretas. Donovan e seu amigo olharam para o professor, passando por Ursen Eblins. Disse que através dessas aulas, eles se tornarão os grandes força e poder do Império Ebrion. O professor de sparring olhou desdenhosamente de lado para os caras que ele acrescentou que, pelo que ouviu, havia muitas pessoas interessantes entre os alunos de primeira categoria aqui. O olhar do professor captou o personagem principal, observando que ele o considerava um entre os primeiros ranqueadores. O professor mostrou os dentes sarcasticamente. Ursen Eblins dirigiu a mão para a companhia dos protagonistas. Ele disse em voz alta, inexperiência e a imaturidade não se aplicava ao desejo do aluno. Ursen Eblins olhou para o protagonista, que olhou para ele com um sorriso. Ursen Eblins notou que o desejo havia realizado plenamente seu potencial de combate, que ele mesmo conhecia muito bem. Desejo. Observou que ele tomaria essas palavras como um elogio. O professor começou a dar um passo à frente novamente. Ele disse que havia rumores de que, mesmo antes da cerimônia de abertura, ele alcançou grande sucesso e se tornou o consultor técnico da Torre Mágica. Os alunos assistiram enquanto Ursen Eblins passava por eles. Ele também adicionou. Desejo derrotou um antigo demônio convocado por estranhos, junto com o maior mágico do mundo estranho, marcando uma lista tão grande de conquistas. Em uma idade tão jovem, Ursen Eblins olhou para baixo com raiva. Debaixo de seu cabelo comprido, ele disse que a Ebrion Academy era famosa por seus ilustres aristocratas. De repente, Ursen Eblins virou-se bruscamente para o personagem principal e estendeu as mãos com alegria no rosto. A professora desejou orgulhosamente perguntado como era dar uma lição aos arrogantes, nobreza, e acreditava que o desejo tinha boas razões. Ter orgulho de si mesmo. Atrás do professor, pares de olhos brilhantes apareceram contra um fundo preto. Facilitlons pediu ao personagem principal para olhe
para esta academia. Observando que toda a atenção dos aristocratas caiu sobre Ersene Evans notou que o desejo salvou muitas vidas. Mas ele não foi tratado como merecia. Donovan abriu a boca e disse que todos esses rumores eram conversa vazia. Donovan ficou cercado por seus companheiros de equipe e cruzou os braços. Ele acrescentou que ninguém viu o desejo destruir o demônio. Então, era óbvio para ele que o mestre simplesmente teve pena dos plebeus e compartilhou essa conquista com ele. Ursen Evelins, com raiva, voltou sua atenção para Donovan, perguntando se ele era da família Radan. Donovan olhou com entusiasmo para o professor, que notou as palavras do aluno como corretas, porque os plebeus, em muitos aspectos, eram inferiores aos aristocratas, e na maior parte não eram tão talentosos e não eram capazes de tais coisas. Donovan exclamou que era exatamente assim. Brisen Eblins, um professor com uma cicatriz no rosto, olhou atentamente para Donovan. Ele respondeu ao aluno insolente que havia aqueles que acreditavam que aceitar plebeus foi um desperdício de energia e talvez desejo estava espalhando esse boato para criar uma reputação para os plebeus. Donovan notou que isso é exatamente o que ele queria. Para dizer a silhueta preta do professor ficou bem na frente do aluno insolente. Neste caso, ele ordenou que ele saísse e lutasse. O personagem principal, Ursen Eblins, franziu a testa e olhou para Donovan com desprezo. Ele explicou que já que Donovan não podia acreditar, porque ele mesmo não tinha visto, ele sugeriu que ele se livrasse de suas dúvidas e lutar contra o desejo pessoalmente, para derrotá-lo e provar que ele era um mentiroso. O olhar de Donovan mudou imediatamente, e havia uma batida de suor em seu rosto. O professor, ironicamente, perguntou quais eram as dúvidas e por que sua visão mudou abruptamente. Os amigos de Donovan lhe deram olhares perplexos quando ele deu um passo para trás e caiu. Ersene Eblins acrescentou já que o aluno insolente não ia sair. Ele sugeriu que ele não falasse muito. Era melhor ficar quieto. Donovan apenas cantarolou em resposta. Romantica olhou para Gushi, com admiração em seus olhos. Ela notou que gostava desse professor, apesar de sua aparência assustadora. Idias olhou cuidadosamente para o preto silhueta do professor em sua grande capa, e Jess pensou que este Ursine, e fortemente enfatizado a diferença entre plebeus e nobres. Os gritos do professor podiam ser ouvidos em toda a arena, sobre o qual o tempo estava claro. Ele gritou sobre si, alguém poderia ousar lutar. Desejo, e ordenou que os mais determinados levantassem as mãos. Toda a multidão de estudantes assistiu, como Ursen Eblins continua a se orgulhar de seu aluno-chefe. Ele observou que eles próprios não insistiam nisso, porque eles próprios afirmam que os plebeus eram inferiores aos nobres, e tudo adicionando sobre seu orgulho aristocrático, que só poderia superar os outros apenas em palavras. Ele os chamou de alunos patéticos, que só podiam gritar sobre sua nobreza, sem poder provar. De repente, a mão de um dos alunos estendeu a mão e decidiu testar sua força. Ursen Eblin voltou bruscamente sua atenção para o aluno, que decidiu por tal façanha. Era loiro com cabelo comprido. Kelt prendeu Nifleca do grupo Blue Moon. Kelt olhou cuidadosamente para o personagem principal, decidindo ter um duelo com ele. Os caras assistiram de lado enquanto os alunos ficavam no meio do corredor. E havia um professor entre eles. Os caras eram mais favoráveis a Kelt. O personagem principal parecia intrigado com Kelt, que estendeu a palma da mão Kelt. Afirmou que o desejo não prestou atenção nas palavras do cara. Kelt, com seu cabelo esvoaçante, olhou para frente. Ele explicou que, antes de tudo, ele gostaria de se desculpar pelas ações de Donovan.
que nunca ouviu suas ordens. Sendo mais velho em um grupo, Kelt acreditava que ele também seria detido, responsável por seu comportamento. Kelt perguntou ao prodígio se ele aceitaria suas desculpas. Whirl olhou cuidadosamente para seu inimigo, debaixo de sua longa franja. Percebendo que isso era inesperado para ele. Ele sabia que esse cara de culto era um segundo ano em um mago do quarto círculo. Definitivamente um cavaleiro da lua azul. O personagem principal apresentou imagens de Kelt, junto com o professor Pugman. Ele sabia disso porque pertencia à família Nephelic. Ele pensou que seria tão desdenhoso dos plebeus como o professor Pugman. Pensei que Kelton pode ser diferente de seu irmão. Desejo olhou para Kelton surpreso, percebendo que ele gostava desse cara. Então ele aceitou suas desculpas. Kelton correu para se aproximar do Desejo e estendeu a mão. Kelt agradeceu o Desejo e se apresentou novamente. Desejo aceitou a saudação de Kelt e disse seu nome. O sol ainda estava brilhando intensamente na arena. O professor ordenou que os alunos, para terminar com uma saudação, e pediu-lhes para colocar o uniforme e terminar suas posições. Desejo colocou o seu uniforme e ajustou a luva em sua mão. Kelt já estava pronto em seu uniforme azul. E olhou atentamente para o personagem principal. Carrinho de bebê ficou na frente de Romantica e Agustin. Com os dentes tentou apoiar seu líder. Ele gritou para desejar vencer e mostrou seu espírito de luta, para o qual Romantica levemente não entendia os movimentos do menino. A equipe Kelp também observou cuidadosamente a luta, que estava prestes a começar. Com o aceno da mão do professor, Berson Evalan acenou bruscamente com a mão e gritou para os caras que eles poderiam começar a treinar. Kelpit imediatamente balançou o braço e usou sua habilidade de soco de água, como o Desejo fez o mesmo e usou sua habilidade de explosão do mar. Duas energias brilhantes dos heróis colidiram no espaço. Kelt ficou todo molhado de um ataque de água e ficou em uma poça de água. Ele percebeu que isso era quanto poder Desejo poderia demonstrar, embora ele pensou ataque seu seria primeiro um pouco mais especial. Ele admitiu para si mesmo que sua operação foi rápida e precisa. Mas percebi que os rumores eram exagerados. O protagonista ficou na chuva, derramando de sua magia, e segurou um círculo mágico em suas mãos. Kelt tinha ouvido que o desejo especializado, menos no cálculo do feitiço, e mais em análise reversa. Kelt franziu a testa e queria ver todo o poder que o desejo pudesse reunir. O protagonista acenou com a mão e enviou um fluxo de aura ardente, usando a habilidade de flecha de fogo. Kelt imediatamente usou sua habilidade de respingo e lutou contra o ataque de fogo, começando a evaporar o desejo observado em perplexidade, enquanto a silhueta celta evaporava na água. O protagonista olhou em volta, perplexo, em pé em uma poça de água. Ele entendeu que essa habilidade de culto ela era específica e seria difícil para ele localizar. Sua localização devido à água ao seu redor. A água começou a borbulhar atrás do desejo. Tremoço imediatamente se virou e acenou com a mão, usando uma onda de fogo com a habilidade de flecha. O protagonista continuou a segurar o círculo azul mágico, enquanto estava em uma enorme poça de água. Ele percebeu que feitiços de alvo único eram inúteis contra a onda. Então sua única opção era usar um feitiço de amplo alcance. Uma mancha escura na poça de água começou a aparecer. Kelt sabia que calcular a localização levava tempo. E no momento em que ele começou a lançar magia e baixar a guarda, estaria tudo acabado. Kelt estava debaixo d'água e tentou. Ironicamente perguntou ao desejo o que ele faria neste caso. O protagonista abaixou as mãos e interrompeu o feitiço, como uma nuvem de fumaça veio de trás dele.
O personagem principal explicou que Splash é um excelente feitiço, que lhe dá a vantagem de esperar tempo para seus ataques. A silhueta de Kelt debaixo d'água lançou um olhar perplexo para o protagonista, percebendo que ele havia interrompido seu ataque. Kelt franziu as sobrancelhas, percebendo que isso era um truque, e o desejo estava tramando algo. O personagem principal, de repente, ficou com raiva e foi cercado por raios. Ele respondeu que a fraqueza do feitiço celta era que ele não podia se defender. Ao usá-lo, Kelt percebeu que já estava terminado. Desejo ficou no meio da água e usou a habilidade de chamar um raio. E fortes descargas de eletricidade atingiram a água. Descargas atmosféricas atingiram a água, e uma mancha escura apareceu na água. Keltis de repente pulou fora da água. E estava em Keltis acenou com a mão e usou a criação de água. E uma nuvem amarela apareceu na frente dele. Gotas de água amarela espalhadas por todo o espaço. E Keltis se cobriu com a mão. O protagonista ficou na água, através do qual a corrente continuou a fluir. Desejo notou que a água pura não conduz assim. E perguntou-lhe sobre métodos de combate. Choques elétricos, o personagem principal notou que Kelp deve ter sabido sobre isso, quando ele mesmo usou essa habilidade sem hesitação. Kelt parecia zangado debaixo de seu cabelo grosso. Ele respondeu que agora percebeu o quão bom o desejo era. Kelt imediatamente cerrou o punho de luva branca. E em voz alta ameaçou que não iria se conter. De agora em diante, Kelt bateu na água e usou a habilidade de criação de água. O protagonista desviou o olhar, percebendo que o ataque seria da direita. A coluna de água azul subiu alto. E era controle de gravidade. Desejo olhou para tudo o que aconteceu, sem hesitação. Ele percebeu que era um feitiço de ataque, manipulando livremente uma grande quantidade de água. Que era um mago do quarto círculo. Ele percebeu que havia muita água para evaporar, com um feitiço de fogo do terceiro círculo. E ele pensou sobre o que ele poderia fazer. Em tal situação, Desejo imediatamente se cobriu com a mão de um poderoso fluxo de água amarela. Kelp cruzou os braços e com um sorriso malicioso, riachos direcionados de água amarela no desejo, percebendo que ele não tinha tempo para reagir a isso. O personagem principal sentou-se em uma poça de água e limpou o rosto com a mão. Kelp disse ao inimigo onde sua análise de feitiço estava. Percebi! Esse desejo tinha que ter outro ás na manga. Desejo percebeu que uma vez que ele perdeu a visão em seu olho esquerdo, ele teve dificuldade em julgar distâncias. Kelt olhou para o personagem principal de forma intrigante, debaixo de sua longa franja. Era estranho para ele porque, com as habilidades de Desire, ele poderia facilmente repelir seu ataque, e ele não entendeu por que ele reagiu tão mal. Para o lado esquerdo, o olhar de Keltis pegou esta oportunidade. Keltis caiu no chão e bateu a mão nele. Keltis convocou um tornado de água amarela, que o desejo assistiu com tensão. O protagonista acenou com as mãos e usou a habilidade de oxigênio líquido. Gotas de oxigênio líquido caíram no tornado de água celta. Um poderoso fluxo de oxigênio soprou o tornado de água. Kelton Desire assistiu, como seu tornado estava coberto pelo gelo azul. Da habilidade do desejo, Kelton observou enquanto a água começava a congelar. E o vapor começou a emanar dele. Kelton entendeu que era magia do gelo, porque o tornado congelou instantaneamente, assim que o líquido a tocou. Os protagonistas ficaram na frente de Kelt, enquanto tudo ao seu redor congelava em fileiras de ar frio. Kelt notou seu desejo. Realmente só pensei em congelar a água, porque agora eles não terão onde se esconder. E desejo tornar-se um alvo fácil
para ele atacar. O personagem principal acrescentou que, desde que ele congelou toda a água, agora Kelp não será capaz de usar suas habilidades. Kelp sorriu maliciosamente e bufou. Kelp levantou o dedo indicador e notou que eles dariam uma olhada. O protagonista levantou a cabeça e caiu em confusão. Os olhos de Desire se arregalaram e ele olhou para cima em choque. Desejo olhou para o céu e vi como estava cheio do escuro. Nuvens de Orane era a habilidade do Celta. Magia de controle do tempo. Nuvens negras começaram a se reunir sobre o campo de treinamento. Os alunos congelaram, levantando a cabeça para o céu. O professor abriu a boca levemente, olhando para as gotas douradas. O grupo de desejo também foi surpreso com o que estava acontecendo. Kelt estendeu 2 dedos, após o qual um selo começou a aparecer acima deles. Ele moveu a mão para o lado, controlando o clima, quando as gotas começaram a cair no chão. Pequenas explosões começaram a destruir o chão. A morena ficou no abismo dos eventos, dando ao triturador uma cúpula protetora. Ele mentalmente observou que seu oponente havia usado um 5º círculo, feitiço de controle do tempo, reduzindo-o para o 4º círculo. O cara encharcado de água franziu a testa, pensando que cada gota era igual em poder para um feitiço de 1º círculo. Celta também ficou sob a cúpula protetora. Anne olhou para seu oponente. Ele disse que a forma de Desire entraria em colapso se ele continuou a se defender. Assim ele perguntou o que ele faria, observando que ele não queria ficar desapontado. A morena ficou em frente, cobrindo a cabeça com a jaqueta. Ele disse que ficou surpreso que o loiro era mais impressionante do que ele pensava. O cara levantou as palmas das mãos com um sorriso e disse que, desde que ele foi perguntado, ele mostraria o que ia fazer. Quando ele bateu as mãos, pequenos raios apareceram ao redor deles. 1 segundo depois, um som muito alto foi ouvido em todo o campo de treinamento. Rangendo os dentes, Donovan e seu camarada cobriram os ouvidos, indignado perguntando o que era isso. Os alunos assistiram quando o tornado congelado começou a se desintegrar e perguntou em voz alta o que aconteceu, removendo as mãos das orelhas. Donovan olhou para o lado, pedindo-lhe para esperar quando o desejo, parado na fumaça, tirou sua jaqueta preta. Ele exclamou, perguntando por que esse cara estava aqui e o que aconteceu com Kelt. Um momento depois, os alunos viram um homem loiro se levantando do chão e caindo fora do ringue. Ele lutou para se levantar e perguntou à morena o que ele acabou de fazer. Ele riu e respondeu que tudo era simples. O cara se lembrou de seu ataque recente com um sorriso e começou a dizer o feitiço que ele usou 1 minuto atrás foi oxigênio líquido, jogando por cima do cotovelo. Ele avançou dizendo que evaporou, junto com a água que ele havia congelado, e causou uma explosão, e com tal quantidade, não seria difícil empurrar uma pessoa fora de vista, olhando para o desejo, caminhando em sua direção. A loira disse que agora entendia. Kelt sorriu fracamente e cobriu o rosto com a mão, dizendo que ele foi completamente derrotado, porque ele nem viu a análise reversa, que a morena é especializada em... Ele notou que ele nem era seu oponente. O cara parado na frente dele riu e pediu-lhe para não falar assim. Ele se perguntou se o inimigo realmente não percebia que ele estava lutando sem entusiasmo, porque ele estava curioso sobre o quão forte ele era. A voz de um homem soou das arquibancadas mais altas, dizendo que ele estava admitindo a derrota. Em resposta, ele foi agradecido pela luta justa. Alguns dias depois, o escritório do grupo desejado, enquanto o carrinho estava fazendo chá, Romantica gingou no sofá e riu alto. Ela exclamou, perguntando se eles tinham visto o rosto de Donovan. Ela disse que,
Depois que a morena derrotou aquele tolo celta, ele não conseguia nem falar com eles. Cabelo Azul notou que Kelt ainda é mais velho que eles. A voz masculina perguntou à mulher de cabelos castanhos se ela estava realmente tão feliz por causa disso. Romantica estava sentado no sofá, não muito longe da mesa de Desire, e respondeu que isso era tão porque ela lhes ensinou uma lição importante. Ela acrescentou que tinha quase certeza de que agora ninguém se atreveria a reclamar ou encontrar falhas em seu grupo, mas a morena respondeu que era muito conveniente. Alguém se aproximou do escritório do corredor e notou que estava aqui. Ouvindo uma batida na porta, Romantica virou a cabeça. Voltou e perguntou se havia outro. Ela e Agushi abriram a porta e cumprimentaram o recém-chegado. A garota, no óculos redondos, tremiam seus lábios, nervosamente. Uma garota loira de uniforme apertou as mãos e se apresentou como Pritz Elkar. Em uma voz trêmula, a Daisy com sua foto foi aberta no tablet eletrônico. Desejo viu que ela era do grupo Beta do Iraque. E pensei que ela era um grupo de fornecedores, dedicado exclusivamente à coleta de informações. Para o grupo Alpha, o cara franziu a testa, pensando que tais grupos simplesmente não deveriam existir. Ele se sentou em uma cadeira, com um tablet nas mãos, e virou-se para a garota dizendo que ela já deve ter ouvido falar do grupo deles. Pritzel respondeu que ouviu que o treinamento aqui é duro e que os aristocratas odeiam. Sentado na cadeira em frente, ela nervosamente pegou seu tablet. Quando a morena perguntou por que ela queria se juntar ao grupo Apesar deles, de todas as condições, ela respondeu que o que ela